Boa noite, família FD. Quantos estão mega felizes nessa noite? Glória a Deus, eu também estou. E eu queria fazer isso todos os cultos agora. Quem está com o telefone de celular na mão? Levanta a mão assim. Ah, descobri quem estava na mão agora, né? Quem está aí com você, celular? Eu queria que você entrasse na live aí do Facebook e compartilhasse o culto agora. Dá uma entradinha, você que está com a internet aí. Ih, pastor, meu plano está ruim, vai acabar se eu compartilhar. Então não compartilha, filho. Esse negócio está feio, não compartilha não. Entra na live aí e compartilha o culto. Quero saudar os internautas que nos acompanham. Semana passada nós chegamos aí próximo de, acho que foram 4.000 e poucas pessoas visualizando o culto. Então, aquela hora que vocês compartilharam, deu quase 100 compartilhamentos. Então, se você está aqui nessa noite, está com o seu celular, compartilhou? Compartilhou aí já? Não? Então compartilha e guarda, tá bom? Compartilha, depois que você compartilhar, você põe no modo avião. Compartilhou, agora já era, é só compartilhar, não é para ver se tem algum comentário seu, se a sua foto tem algum like, não, por favor. Se você compartilhou, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, verso 33, que fala sobre os juramentos, ou sobre a sua palavra. Mateus capítulo 5. Quero cumprimentar você que nos escuta pela live. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir uma palavra do Senhor para a tua vida nessa noite de domingo. Muitos estão em casa pelo Brasil, a gente tem muita gente assistindo do Brasil inteiro a live da Fazer Discípulos. Você está compartilhando agora, está aumentando o número de pessoas aqui, tá? Mateus capítulo 5, verso 33. Posso ler sim ou não? Não? Então eu espero mais um pouquinho. Mateus capítulo 5, verso 33. Vou ler então, tá? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de seu cabelo. Seja o sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Verso 37 de novo. Seja o sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Curva a tua cabeça e fecha os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estar aqui nessa noite, aprendendo da tua palavra, aprendendo dos teus ensinamentos. Queria te pedir que o Senhor me use mais uma vez, para que nessa noite de domingo, eu possa ser um canal, um duto da tua palavra para os teus filhos que saíram das suas casas, estão com suas famílias, alguns até deixaram sua família em casa, para estar aqui para ouvir a tua voz. Conforme nós cantamos naquela canção, nós queremos te conhecer ainda mais. Queremos ser íntimos de Ti, a Tua palavra nos faz íntimos. Quando nós conhecemos a verdade, que é a Torá, a palavra, Yeshua, a palavra nos liberta, nos transforma. Quando nós temos o conhecimento da palavra, nós não perecemos por causa do entendimento. Por isso, faça com que os nossos ouvidos estejam ligados àquilo que o Senhor vai falar, mas acima de tudo, a nossa mente e o nosso coração, porque não adianta nada estarmos ouvindo e isso não entrar na nossa cabeça nem no nosso coração. Para isso, Senhor, eu te peço que mais uma vez, todos os ouvidos, todas as mentes e todos os corações estejam ligados nesta palavra, para que se cumpra cada tio, cada vírgula na vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, junto com a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, e eu queria que você repetisse comigo assim: profeta ou rei? Eu queria começar essa palavra perguntando aqui uma coisa: quem aqui tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão. Bastante gente, fica a mão alta assim para ver. Isso. Sabe quando uma pessoa vira para você e te pede o teu carro emprestado? Sabe?
quando alguém vira para você e fala assim, olha, vou comprar um carro e eu queria 36 cheques seus emprestados? Já teve essa sensação, sabe? Eu queria, amanhã, é o seu único dia de folga, sábado, de manhã, é o único dia que você consegue dormir até tarde. Aí chega alguém e fala assim, vamos comigo amanhã no Rio de Janeiro, sabe? Porque eu não ir sozinho. Se você tem dificuldade de dizer não, realmente todas as vezes que alguém faz um pedido para você, isso é algo extremamente difícil. E esses dias eu estava ouvindo um vídeo de um filósofo chamado Leandro Carnal, não sei se você já conhece, quem já ouviu algum vídeo do Leandro Carnal? Que é um filósofo. E ele estava dizendo o seguinte, que ele morou durante muito tempo fora do Brasil, ele morou na Europa. E lá na Europa, ele viu um costume diferente de nós brasileiros. Ele disse o seguinte, que lá ninguém diz essa frase assim, vou ver se dá. Ninguém fala essa frase. Ele ia fazer uma festa na casa dele, e ele perguntou para uma pessoa assim, você amanhã está convidado para a minha festa, você vai? E aí o europeu disse assim, não, eu não vou. Aí ele perguntou para uma outra pessoa e disse assim, você vai? Ele falou assim, não vou. Mas é minha festa. Eu não vou, não quero ir. E ele achou aquilo muito estranho, ele achou aquilo de uma falta de educação danada, uma grosseria, né? Do europeu, ele estava fazendo um doutorado na Inglaterra, e ele falando assim, eu achei uma grosseria tremenda lá. E ele perguntou para uma pessoa que já estava morando na Inglaterra há muito tempo, e ela disse o seguinte, olha, os ingleses não têm essa coisa que nós brasileiros temos. Por exemplo, nós brasileiros, quando nós somos convidados para uma festa, o que a gente diz? Se der, a gente passa lá. Já fez isso? Já falaram isso com você? Te chamam para uma festa, e aí você fala assim, aí você fica meio constrangido, você sabe que não vai estar lá, ou você sabe que tem dificuldade de estar lá, mas aí você fala assim, não, eu vou dar um jeitinho e vou ver se eu chego lá, tá? Aí, outra pessoa te fala para você assim, olha, é importante que você vá, aí você fala assim, então, eu tenho um compromisso, mas eu vou fazer de tudo para ver se dá, olha, eu vou fazer uma força para ver se dá, e na maioria das vezes você vai no lugar, sim ou não? Sim ou não? Não. Você quer ver uma outra coisa que a gente faz? Eu fiquei pensando no que ele falou. Quando você vai a uma loja comprar uma roupa ou ver uma roupa, as mulheres fazem muito isso, né? Tiram todo um estoque inteiro de uma loja e não levam absolutamente nada. E aí a vendedora, quando você tem um vendedor muito chato, uma vendedora muito chata, ela fica dizendo assim, compra, olha só, você vai perder a promoção, papapá. Aí pessoas que têm dificuldade de dizer não, quando a vendedora dá um checkmate nela, você sabe o que ela fala, a famosa frase? Olha só, eu vou ali, né? Só dar uma volta e eu já passo aqui de novo. Já fez isso, você está rindo, você já fez muito isso, né? Olha só, o meu cartão de crédito está com o meu marido. Então ele está ali vendo um negócio, então eu vou ali falar com ele e já volto. Então o Leandro Carnal ele ficou escandalizado porque lá não tem isso. Se alguém chega numa loja e fala assim, você gostou? Não gostei, não vou levar. Vai numa festa, te convido para uma festa, não vou poder ir porque eu tenho um outro compromisso. E ele achou aquilo estranho porque a nossa cultura, esse jeitinho que nós damos para as coisas, justamente para a gente não ficar mal. A verdade é essa. Nós falamos para a vendedora que amanhã a gente passa aqui ou que daqui a pouco a gente passa aqui. Para quê? Para não ficar mal com a vendedora. A gente fala que para a pessoa que a gente se der, a gente passa lá, justamente para a gente não ficar mal com aquele amigo que nos convida para uma festa. E isso, querido, que nós fazemos, ou que os brasileiros fazem, eu acho que o mundo inteiro faz, mas o inglês faz menos. Mas nós brasileiros fazemos com mais frequência, isso se chama concessão. Como é que chama? Como chama? Concessão. E você sabe o que significa concessão, querido? Concessão é o ato de ceder o seu direito ou parte dele para outra pessoa. Então, quando eu estou concedendo alguma coisa, eu estou abrindo mão de algo, de um direito meu, em favor do outro. Então, quando eu fico tentando dar um jeitinho nas coisas, ou mesmo que eu vá à festa, mas eu só dou uma passadinha, de repente você fala assim, eu vou ver se eu passo lá. E aí você não queria estar lá porque você tinha um outro compromisso. Aí às vezes sabe o que você faz? Passa em 3 festas ao mesmo tempo. Você já fez isso? Só para o quê? Para abrir uma concessão para aquela pessoa. E nós, brasileiros, estamos o tempo todo concedendo. E o que é conceder? Abrir mão do nosso direito, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso sim, abrir mão do nosso não, alterar a nossa originalidade. Nós queríamos uma coisa, mas por concessão a gente abre mão por outra. E as concessões, querido, elas são realizadas porque existe dentro de nós, olhe para mim, uma vontade imensa de agradar e ser aceito pelo outro.
Se você tem dificuldade de dizer não, olha o que eu vou te falar para você nessa noite. Você tem uma dificuldade tremenda de ser aceita pelas pessoas. Você tem dificuldade, você quer que o outro goste de você, você quer que o outro aceite você, você quer que o outro olhe para você e fale assim, não, realmente, ele é bonitinho, ele é agradável, ele é gente boa. E por isso que você cede tanto, por isso que você abre tanta concessão. E a concessão, querido, nada mais é do que o acordo ou os acordos que nós fazemos dentro da nossa vida. Nós queríamos uma coisa, mas por concessão a gente faz um acordo. Nós queríamos um sim, mas por uma concessão a gente fala um talvez. A gente fala um não, a gente queria um não, mas por concessão a gente fala sim. E isso é muito forte, querido, na nossa cultura brasileira. Os brasileiros em si são concessivos demais. Os brasileiros em si abrem concessões durante toda a história da sua vida. Isso começa, por exemplo, os nossos governantes. Quando você vai, por exemplo, a Brasília, os deputados federais são os campeões em concessões. Os políticos são campeões em concessões. Se você conhece um pouquinho de política, por exemplo, você vai ver que tem um partido que está há muito tempo no poder e não cai. E esse partido é chamado PMDB. Você conhece o PMDB? O PMDB, ele está bem com todo mundo. Você já reparou isso? No governo do Fernando Henrique, o PMDB tinha ministérios. O Lula ganhou e o PMDB continuou com ministérios. A Dilma ganhou e o PMDB continuou com ministérios. A Dilma caiu e o PMDB continuou com ministérios. Sabe por que isso? Porque é um partido que abre concessões, não tem sim e não tem não. É sempre em cima de alianças com adversários e abrindo concessões. Olha, se eu ganhar eu te dou isso, se eu ganhar a prefeitura tal eu te dou tantos cargos, se eu ganhar o governo do estado do Rio de Janeiro eu vou te dar tantos cargos. É assim o tempo todo e a política brasileira é o tempo inteiro em cima de concessões. Hoje um partido é inimigo do outro, amanhã eles estão aliançados e acordados por um único propósito. A ideologia partidária no Brasil, a ideologia política não existe. Existem interesses e esses interesses são negociados através das concessões. Quem está comigo aí, diga amém. E isso não é novo no Brasil. Desde o descobrimento, já que 7 de setembro foi praticamente a semana passada, nós somos a terra da concessão. Chegaram aqui uns portugueses numa caravela, e os portugueses, quando desembarcaram aqui, eles encontraram os índios. E o que os portugueses estavam interessados na nossa terra? Explorar a nossa terra. E aí então os índios, que eram gente boa, os índios brasileiros eram índios tranquilos, eram índios bacanas, eram índios paz e amor. E quando os portugueses colocam o pé ali em Porto Seguro, se você for em Porto Seguro você vai ver lá, quando eles colocam o pé, a primeira coisa que um índio faz é abrir uma concessão para aquela terra. Ele não deveria ter aberto, ele não deveria ter deixado os portugueses entrar, mas os portugueses vêm com um presentinho, mostram um espelhinho para eles, mostram a maquiagem, mostram um negócio diferente, e a partir daquele momento os índios vão abrindo concessões e cedendo a terra para que os portugueses começassem a tomar aquele lugar. E isso está na Constituição da nossa história, isso está no nosso povo, abrir concessões. Nós somos concessivos porque além de desejar sermos aceitos pelo outro, nós temos ganhos nas nossas concessões. Assim como os índios foram concessivos e tiveram ganhos, presentes, espelhinhos, assim como os políticos são concessivos e ganham cargos, ganham mensalões, ganham dinheiro, ganham malas de milhões e milhões de reais, nós somos concessivos, querido, porque temos algum tipo de ganho secundário em cima disso tudo. Nós abrimos concessões a vida toda porque a gente tem algum tipo de ganho. Além de agradar o outro, algumas pessoas são concessivas só para agradar o outro e ser aceito pelo outro. Mas tem algumas pessoas que são concessivas porque querem ter algum tipo de ganho imediato daquilo. Por exemplo, quando você abre uma concessão para alguém, tipo isso que eu te falei, alguém te pede 36 cheques emprestados para comprar um carro. Você olha para a tua mulher, a mulher fala assim, não dá. Não é assim? A mulher sempre fala isso? Não empresta. Não é verdade? E aí o cara é muito teu amigo, o cara é muito teu parceiro, o cara é muito bacana contigo, o cara é fechamento com você. E aí você fica numa situação complicada. Eu agrado a minha mulher ou eu agrado o meu amigo? E aí para você não ter problema imediato, nem com a sua mulher e nem com o seu amigo, sabe o que você faz? Empresta sem ela saber. Não é assim que acontece? Aí num belo dia, a checaiada volta tudo e alguém bate na sua porta e cobra a sua mulher. Para a gente não ficar mal naquele momento, naquele instante, a gente abre concessões porque é muito mais fácil a gente abrir mão de alguma coisa para não ter problema imediato do que ter um problema imediato com aquela pessoa. A gente prefere ter
protelar o problema para o futuro do que ter o problema imediato. Se a gente é líder, por exemplo, você que é líder na igreja, e você tem um discípulo, e esse discípulo erra, e erra feio, manda a bola para fora, você tem duas opções: ou você disciplina, ou você não disciplina. Mas disciplinar, querido, dá muito mais trabalho. Confrontar dá muito mais trabalho o discípulo. Tirar ele do diaconato, por exemplo, e colocar ele no banco, dá muito mais trabalho. Falar para ele que ele está errado, dá muito mais trabalho. Então sabe o que a gente faz? A gente, em nome do perdão, entre aspas, continua deixando a pessoa, e continua, e não toma nenhum tipo de atitude com aquele discípulo, e portanto, você abre concessões. Se estamos apertados financeiramente, é muito melhor imediatamente abrir mão de entregar dízimo e primícia e oferta. É muito melhor. Sabe por quê? Porque amanhã tem uma conta para vencer, e você viu as pessoas vindo aqui à frente, e você falou: bem, qual que é mais urgente para mim? Pagar minha conta no final do mês, ou dar o dinheiro da igreja? E aí você sabe o que é certo, sabe o que é o princípio, já estudou isso no encontro, no pré-encontro, já cansou de ouvir palavra de oferta, já estudou na capacitação destino, porém, você não abre mão daquilo que é imediato, porque amanhã você tem que pagar uma conta, amanhã você tem que fazer um cabelo, amanhã você tem que fazer alguma coisa, e abre uma concessão de um princípio, e paga uma conta sua, e não entrega o dízimo naquela hora. Se você tem um namorado ou uma namorada que não é crente, que não é cristão, e ele começa a investir sexualmente em você, é muito melhor que você ceda para ele ou ceda para ela, do que você dizer não e abrir um problema imediato para aquela situação. Eu já cansei de ver pessoas dentro da igreja que começaram a namorar, pessoas lá de fora do mundo, e elas falavam assim: olha, eu comecei a me envolver, e o cara falou para mim o seguinte: olha, se você não tiver relações sexuais comigo, eu termino com você agora. E por concessão, aquela mulher abriu mão do princípio de santificação, do princípio de saber que fornicação é pecado, e cedeu simplesmente para ser concessiva e não perder aquela pessoa, quer dizer, não ter prejuízo imediato. Eu conheço gente que é solteiro e abre mão da sua santificação, abre mão e começa a se preocupar se vai ficar para titio ou se vai ficar para titia. A mulherada vai dando 30 anos e vai dando um desespero nela muito grande. Não sei o que tem com os 30 anos, minha irmã. Não é? Tem ginecologista, doutor Carlos Alberto, que sabe, você pode ter filho aí até uns 40, aí você está tranquilo para ter filho. Mas vai dando uns 30 anos, a mulherada vai dando uns desesperos, um negócio de louco: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E para não sofrer um problema imediato, sabe o que ela faz? Abre uma concessão e casa com qualquer traste que vem na frente dela. Não é verdade? Cata lá fora, cata aqui dentro, porque também tem uns trastes aqui, né? Cata aqui dentro. Aí, meu irmão, você é bênção, amém? Agora se você é traste, fica quieto. Agora se é bênção, fala amém. Mas tem no meio da igreja, tem lá fora, tem em outra igreja, tem uns trastes que a mulher, quando vai chegando aos 29, vai cantar parabéns a semana que vem. Nosso Deus, eu vou fazer 30 anos, vou ficar para titia, então vai aquele lá mesmo. Abre uma concessão, e aí vai ter um problema no futuro gigantesco. Querido, na concessão, nós ganhamos força. Quando a gente vai conceder algo para alguém, a gente ganha força. Porque quando nós fazemos alianças, nós nos tornamos mais fortes. Imediatamente, e não para o futuro. Toda vez que eu faço uma aliança e abro mão de alguma coisa e sou concessivo com aquilo, o que acontece? Lá na frente eu vou ter problemas mais, agora eu uni forças. Quando eu faço aliança com uma pessoa errada, por exemplo, eu ganho força naquele momento. Mas lá na frente eu vou ter prejuízos terríveis. Você sabe por que nós somos concessivos? Porque na concessão nós evitamos aborrecimentos. Então é muito melhor abrir mão de um direito que você tem. É muito melhor dizer sim quando você quer dizer não. É muito melhor dizer talvez quando você quer dizer sim. É melhor você fazer isso porque evita aborrecimento. É melhor eu fazer com que o outro não se aborreça comigo e ele continue de boa. Como eu dei o exemplo para você, se alguém te pede dinheiro emprestado, é melhor emprestar só para não se aborrecer. Mas depois lá na frente você vai se aborrecer mais ou menos. Mais ou menos, mais. Preste atenção, lembra do exemplo que eu te falei? Alguém te pega 36 folhas de cheque para comprar um carro. Quem é concessivo não quer se aborrecer. O que ele faz? Empresta. E aí lá na frente começa a dar problema. O problema que vai dar lá na frente é pior ou menor do que se ele tivesse falado não na cara do cara. Muito pior, muito maior, porque ele vai perder o amigo vai ficar com raiva dele. No máximo, se você falar não para uma pessoa, quando alguém te pede emprestado, no máximo ela vai ficar de bico com você uma semana. Depois vai se acostumar.
Agora, se começar a ter problemas graves por causa da sua concessão, você vai ter problema com ele, você vai ter problema no teu casamento, você vai ter problema com os teus filhos, você vai ter problema com o teu nome, você vai ter problema com um monte de coisa. Toda pessoa, querido, que tem dificuldade de dizer não, ela é concessiva. Isso porque ela não quer ter aborrecimento. Ela diz sim querendo dizer não. Ela promete coisas que não vai dar conta de cumprir, mas promete para ser aceito pelo outro. Todo concessivo não é sincero. Todo concessivo é mentiroso. Porque ele tem que inventar uma desculpa, ele tem que dar uma pedalada, ele tem que fazer alguma coisa para o futuro, ele tem que tentar agradar aquela pessoa, mas não é o que ele pensa, não é o que ele sente, não é o que está dentro do coração dele. Todo concessivo, meu irmão, é um engolidor de sapo o tempo inteiro. Tem uma situação desagradável, ele engole um sapo. Alguém fala alguma coisa com ele, ele engole um sapo. Ele está dentro de uma loja, ele engole um sapo. Se ele compra uma coxinha na rodoviária, a coxinha vem sem recheio, ele dá a primeira dentada. Ao invés dele voltar lá e entregar a coxinha e falar assim: olha, querido, eu queria te falar que a coxinha veio sem recheio. Simples, não é? Mas o concessivo, ele vai comer na coxinha com raiva. Que cara miserável, aquele cara que me vendeu a coxinha. Não, que coxinha terrível, olha só. Aí o cara fica reclamando: eu paguei R$2,50, R$2,50 não sei nem quanto é um salgado, mas são R$5. R$5 a coxinha, que absurdo. A coxinha não tem nem catupiry, a coxinha não tem frango. E o cara fica 2 horas falando da coxinha, porque abriu uma concessão que ele podia voltar lá no bar e falar: olha, eu não quero coxinha. Porque o concessivo, meu irmão, ele engole sapo, e o sapo fica entalado aqui, ó. Ele desce de perna aberta, arranhando assim, ó. É difícil engolir sapo. E o concessivo o tempo inteiro abre mão dos seus direitos, abre mão dos seus deveres, abre mão da sua vida para poder agradar o outro, para poder não ter aborrecimento, para poder deixar para lá. Só, querido, que a palavra de Deus diz, e o próprio Jesus diz, que os nossos juramentos e as nossas palavras devem ser o que você leu no texto aí? Sim, sim, e não, não. O que passar disso é do Satanás. Fala assim: do Satanás. Então, se concessão é do Satanás, quer dizer, sim, não é concessão. Não, não é concessão. O talvez sempre é de Satanás. Abrir mão de um direito seu é sempre algo de Satanás. Quando você diz não, querendo dizer sim, quando você diz sim, querendo dizer não, é algo maligno na sua vida, e eu quero te provar isso nessa noite. E as consequências dessas concessões são portas futuras desastrosas na sua vida. Toda vez que você abre uma concessão, você abre uma porta para um desastre futuro. Toda vez que você abre uma concessão, você abre uma porta para problemas futuros na sua vida, no modo geral. Porque para que a concessão exista, querido, você precisa abrir mão de crenças, de valores e de princípios. Toda vez que eu sou concessivo, eu abro mão daquilo que eu creio, eu abro mão dos meus princípios, eu abro mão dos meus valores, eu abro mão daquilo que eu acredito, eu abro mão do senso de justiça, eu abro mão daquilo que eu aprendi a minha vida inteira para poder ceder em favor do outro. E por isso me faz mal, isso me deixa triste. E se esses valores, querido, ainda forem seguidos por você, quer dizer, quando você é concessivo, você abre mão dos valores das suas crenças. Se esses valores ainda são seguidos por você, terá uma hora, preste atenção, que você vai ter que abrir mão deles, ou vai ter que enfrentar uma situação que você cedeu, que agora você abriu mão, mas lá na frente você vai enfrentar ela, não tem jeito. Se você abre quem abriu concessão na vida, que olhe para mim, sabe que uma hora ou outra, pode passar 1 mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, lá na frente, se você não mudar suas crenças e seus valores, você vai se deparar com aquela situação lá na frente. Se tem algo desgastante na vida, meu irmão, é ceder. É difícil ceder, desgasta, meu irmão. Ceder, querido, é ter o tempo inteiro ter que ficar ruminando as situações internas, sem o poder de dizer para as pessoas aquilo que a gente pensa. Sem falar que a concessão, meu irmão, nos envolve a ceder mais e mais. Se você cede agora, amanhã você cede de novo. Se você cede por um ponto, amanhã você está cedendo mais ainda. Se você abre uma sessão agora, amanhã você está abrindo uma sessão ainda maior. Não é assim. Se você está num casamento, e esse casamento você começa a abrir mão o homem, por exemplo, que é a autoridade da sua casa, o homem que é o sacerdote da sua casa, a decisão, a palavra, ela é sua. Se em algum momento você cede, abre uma sessão para sua esposa, para que ela governe, seja por um dia a tua casa, meu irmão,
Eu quero te falar aqui, ela vai governar por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 20, por 40, por 50, e isso é verdade. Eu falei para um discípulo, um casal de discípulo que eu aconselhei há um tempinho atrás, eu falei o seguinte: o problema de vocês é você precisa ser macho e mandar na sua mulher. Você precisa ter uma missão para que ela se submeta a você. Porque mulheres que pegam as suas missões e invertem os seus papéis por causa de um marido que cede, meu irmão, começa uma sessão uma atrás da outra e o casamento vai tendo problema lá na frente, lá na frente, lá na frente. Mas aí você deve estar pensando assim: pastor, como é que eu posso me comportar então se eu tenho dificuldade de sessão? Mas pastor, como eu devo me comportar então? Eu quero te dizer que se você se comporta de uma forma concessiva, você deve se comportar de uma forma contrária. E segundo o dicionário, o contrário de cessão é recusa, sinceridade ou desacordo. Se você não quer ser mais concessivo, você precisa ser alguém que discorda, você precisa ser alguém que é sincero e você precisa ser alguém que recusa. Eu não estou falando para você ser rebelde não, querido, olha só, não estou falando não. Até porque, se você for rebelde, você está cedendo a um princípio que você aprendeu, que é a obediência. Eu estou falando para você que quando alguém diz algo para você, quando alguém te espreme, quando alguém te coloca na parede para que você ceda e algo que vai te prejudicar, o que você deve fazer sempre é o contrário, porque o texto diz: se você falar sim é sim, e se você falar não é não. Então, ao contrário de cessão, eu e você temos que aprender a recusar, a ser sincero e entrar no desacordo com aquela situação. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Na Bíblia existem duas figuras: a figura do sincero e a figura do permissivo, ou a figura do concessivo. Quando a gente olha nas escrituras sagradas, o que tem a ver o tema? Não está o tema ali, porque deu pau no negócio ali. Por que o tema é profeta ou rei? Porque existem duas figuras na Bíblia, presta atenção, agora eu quero entrar um pouquinho mais profundo nas escrituras, de que são os reis e os profetas. Os reis da Bíblia, todos os reis de Israel, todos, eu fui pesquisar um por um hoje, todos tiveram atos concessivos. Todos no seu reinado abriram algum tipo de concessão. Agora, o profeta na Bíblia, ele tem o fenômeno de recusa, ou o fenômeno de distrato, o fenômeno de ser sincero diante das situações. Quando você estuda a Bíblia, querido, você observa que se há uma classe que concedia as coisas, eram os reis de Israel. Todos os reis que governaram Israel, eles foram permissivos de alguma forma com o pecado, permissivo com as alianças, coisa de governante. O governante para não perder o povo, o líder para não perder o povo, o líder para aumentar riquezas, o líder para poder chamar mais gente para aquela nação e chamar a atenção da sua nação para as outras nações, ele acaba abrindo mão e abrindo concessões durante a história toda do seu reinado. E quando você pega os reis da Bíblia, você observa que todos abriram concessões e por isso o povo pereceu. Todo governante abriu uma concessão em Israel e por isso o povo pereceu. Por você estar perecendo hoje no Brasil por uma crise política que o Brasil se encontra, sabe por quê? Porque o PT, o PMDB, o PSDB, todos os outros partidos abriram concessões de corrupção dentro do país para que eu e você estivéssemos sofrendo com isso. Por isso o povo de Israel perecia, por isso o povo de Israel vivia em guerra, vivia em fome, vivia em destruição, nada mais porque os seus reis, aquele que governava a nação, aquele que tinha autoridade sobre a nação, abria concessões durante todo o seu reinado, abria mão de direitos, de princípios e de deveres bíblicos que eles sabiam que tinham que seguir, mas ele abria mão para poder ficar bem com as outras nações, ficar bem com os outros povos. Eu quero trazer, por exemplo, para você um rei que foi um cara que abriu a concessão do seu reinado fantasticamente, quer dizer, desastrosamente. O nome desse rei é Salomão, você já conhece bem Salomão. Salomão, meu irmão, foi concessivo até o máximo que você puder. Muita gente pega os textos e fala assim: olha, Salomão ele foi tão sábio, tão sábio, tão sábio, que os outros reis vieram o quê? Pegar conselho dele. Realmente ele foi muito sábio, porque quem deu a sabedoria para ele? Deus. Mas teve uma coisa que facilitou a entrada das outras pessoas na nação de Israel. Sabe qual que é? As alianças que Salomão fazia com as mulheres estrangeiras. Salomão via uma mulher estrangeira, meu irmão, ele ficava doido. Doido. Tinha um sotaque diferente do que era de Israel e já partia para dentro.
Quando você pega as 1000 mulheres que Salomão teve, na sua grande maioria eram mulheres de outras nações, que tinham outros deuses, e que a partir da primeira que ele abre uma concessão, ele traz a primeira estrangeira. A Torá estava dizendo para ele não trazer nenhum tipo de mulher estrangeira. A lei de Moisés dizia que ele não podia se relacionar com mulher estrangeira. E aí você sabe o que ele faz? Traz a primeira. Quando ele abre a primeira concessão para aquela mulher, concessão às suas paixões, concessão ao seu desejo, concessão às suas fantasias sexuais. E quando ele abre a concessão, ele abre um princípio de idolatria na nação de Israel. E se você estudar a palavra, a Salomão ele vai abrindo concessões, a ponto das mulheres que ele se relacionou introduzirem deuses e altares junto com Deus de Israel. O que Salomão começa a permitir era mais ou menos o que a igreja de Roma hoje permite: um Deus e vários outros deuses, um Deus e vários outros santos. E ali as mulheres adoravam o Deus que ela queria. E Salomão teve a responsabilidade de construir o templo ao Deus vivo, o templo ao Senhor. Mas mesmo assim, ele construiu, ele ergueu, mas ele prostituiu aquele templo com o número de deuses que ele trouxe para dentro de Israel. E isso não começou com ele não. O seu pai Davi também era um governante concessivo. Ele poderia ter a mulher que ele queria dentro de Israel, meu irmão, mas ele abriu mão e abriu concessão para dentro do seu coração e foi buscar uma mulher casada. Estava lá de bobeira, no meio da sua, não sei como é que é o nome, que negócio, sacada, obrigado. Sacada, às vezes falta a palavra, sacada. Ele estava lá, a mulher tomando banho, não valia nada, tomando banho na frente dele, dando mole para ele. Mas tinha muita mulher bonita em Israel. Naquela época ele podia casar com quantas ele quisesse, estava permitido. Ele era o rei. Sabe o que ele tinha que ter falado? Na hora que ele olhou, quem quer que a mulher ali? É de Urias? Não, não posso. Não vou abrir concessão. Não vou dizer não posso, eu não vou dizer sim. Tem tanta mulher tomando banho pelada por aí em Israel, eu vou atrás de outra, que seja solteira. Mas ele vai em cima da casada. E ali ele abre a primeira concessão em cima de um pecado. E ele arruinou o seu reinado, se você estudar as escrituras, e arruinou a sua família por causa de uma única concessão que ele abre lá atrás. Agora olhe para mim, tem um anterior a Davi, que é o campeão, na minha concepção, de concessões, e o pastor Vitor falou dele aqui, que era o rei Saul. O rei Saul, meu irmão, pode botar um samba que ele sambava, pode colocar, uma bola assim que ele jogava futebol, brasileiro purinho, o rei das concessões, joga a bola para Saul, que ele, igual Neymar, porque parecia que tinha uma raiz, infelizmente, do nosso país, querido. E Saul, ele abriu concessões o tempo inteiro em favor do seu eu, do seu orgulho, da sua nação. E uma das primeiras concessões que ele abre, sabe qual que era? Vou contar para você, só para você ter ideia o que é concessão. Parece simples, mas olha como é que uma concessão simples, ela é catastrófica. Uma vez ele estava lá, pronto para entrar numa batalha, pronto para entrar com os inimigos, ia arrebentar tudo. Mas a Torá dizia o seguinte, que toda vez que um rei entrasse numa batalha, o sacerdote o profeta tinha que sacrificar em nome do rei. E aí começou o tempo da guerra, foi chegando o momento que o exército de Israel precisava ir. E deu o primeiro dia, Samuel que ia sacrificar não veio. Deu o segundo dia, Samuel não chegou. Deu o terceiro dia, Samuel não chegou. Deu o sétimo dia, Samuel não chegou, meu irmão. Saul olhou para o reinado, para os súditos dele e falou o seguinte: nós vamos botar um altar aqui. Eu não vou ficar esperando esse cara não. Esse cara está atrasado, marcou comigo há 7 dias atrás e não voltou. Então vamos pegar e nós vamos sacrificar nós mesmos aqui. E ele levanta o altar lá, sacrifica e vai embora para a guerra e volta. E quando ele volta, Samuel vira para ele e fala assim: por que você fez isso? Ué, eu fiz porque você estava errado. Você foi para um outro lugar e eu fui fazendo o teu lugar. Quando você começa a abrir as listas de concessões de Saul, quando não tinha mais a presença de Deus, quando veio o Icabode dele, quer dizer, se foi a presença de Deus, ao invés dele se arrepender, ao invés dele buscar conserto com Deus, ele precisava saber se ele ia vencer ou não a guerra, ele precisava saber se ele ia ou não vencer a batalha, e para ele já estava acostumado com as profecias de Samuel, ele já estava acostumado a consultar a Deus, mas ele não tinha mais a presença de Deus, Samuel não conseguia mais profetizar para ele. Aí você sabe o que ele faz? Abre uma concessão e vai numa macumbeira, meu irmão. Chega lá, ela toca o tamborzão, então joga búzios lá da época dela, joga as cartas dela lá, incorpora um espírito maligno dela, e ela fala para Saul, e aí, meu irmão, ele abre uma concessão na sua crença, para poder saber algo do seu futuro. Ele mesmo, querido, se passa de sacerdote, para poder sacrificar em favor de Israel. E Samuel pergunta para Saul o seguinte: por que ele tinha sacrificado? E ele diz o seguinte:
Porque o concessivo tem resposta para tudo. Tudo. Quando você pergunta para o concessivo por que ele cedeu, ele tem uma resposta. Quando você pergunta para o concessivo por que ele tomou a atitude errada, ele tem uma resposta. Todo concessivo tem uma resposta convincente na ponta da língua. Aí ele virou para Saul e falou assim: é porque você não estava lá. Aí Saul virou para ele o quê? Samuel virou para Saul e falou o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor guardar princípios do que ser concessivo. É melhor guardar princípios e crenças que você tem do que abrir mão para se lascar lá na frente. Agora olhe para mim. Quem é a figura do concessivo na Bíblia mesmo? Quem que é, gente? Quem? Rei. Acorda. Quem que é o concessivo na Bíblia? Agora na Bíblia existe a figura que não tem nada de concessivo, que é o profeta. Olha para mim, querido. O profeta não é concessivo. O profeta é sim, sim ou não, não. Para o profeta não tem negociação. Para o profeta não tem mimimi. Para o profeta não tem barganha. Para o profeta não tem abrir mão dos seus princípios. Para o profeta não tem abrir mão do seu direito. Para o profeta não tem ele dizendo sim quando ele quer dizer não. Profeta não tem dor de estômago. Profeta não compra uma coxinha e depois fica lá ruminando por que não foi lá trocar a coxinha. Ele chega lá, bota a coxinha no balcão e fala assim: assim diz o Senhor, troca agora a minha coxinha. Profeta, ué, é macho. É alguém que diz sim, sim, e alguém que diz o quê? Não, não. Você sabe por quê? Porque o profeta, ele não nasceu para agradar. Não nasceu. Você quer ver algo? Eu sou líder, sou pastor. E eu tenho lutado na minha vida para ser mais profeta do que rei. A minha mulher é profeta. Dá na cara, Senhor. E às vezes num discipulado ela bate e eu passo a mão. Ela bate e eu passo a mão. Tem dia que bate os dois, né? Mas ela fala na lata. E eu tenho aprendido com ela e aprendido com a Bíblia que quando você precisa falar algo para alguém, você precisa falar na lata, sem nenhum tipo de rodeio, sem nenhum tipo de mimimi, porque senão você abre concessões. E o profeta, meu irmão, ele não veio para agradar. Ele fala o que precisa ser falado. Ele não fala em enigmas. Ele não fala de uma forma política, prometendo coisas que ele não vai poder cumprir. O profeta, ele não é político, por isso ele não é governante, por isso ele não está na posição de rei. Porque não tem negociata para profeta, não tem aliança errada. Profeta não se aliancia com coisas erradas, ou vai criar alianças com nações erradas, porque ele tem princípios guardados dentro do seu coração. Ele tem a Torá guardada no seu coração, ele tem as suas crenças em Deus, e ele não negocia aquilo que ele crê. Portanto, meu irmão, o profeta não é político. Por isso que ele era o terror dos reis. Quando o profeta chegava, o rei tremia. Por isso que quando o profeta chegava para Samuel, chegava para Davi, chegava para Salomão, chegava para todos os reis da Bíblia, eles tremiam dos pés à cabeça. Sabe por quê? Porque o profeta sabia das concessões do rei. Ele sabia o que o rei tinha aberto. Ele sabia quais as negociatas que o rei tinha feito. Ele sabia os princípios que o rei tinha quebrado. E quando o profeta chegava, meu irmão, ele chegava e ele era o terror dos reis. Toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus chega perto de você, e ele é profeta, meu irmão, você pode ter certeza disso, que ele será o terror da tua vida, porque ele vai abrir todas as suas negociatas, todas as suas sessões, tudo aquilo que você abriu mão para agradar o outro, tudo aquilo que você abriu mão para ser aceito pelo outro, tudo aquilo que você abriu mão para ter ganho imediato. E o profeta, ele não abre mão dos seus princípios. Foi o que eu falei, quando Saul veio com desculpinha que sacrificou, meu irmão, porque Samuel estava demorando. Samuel manda na lata dele, fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Princípio de obediência é maior do que princípio de atraso. Quem mandou você ir? Não. Quem mandou você ir? Você já pensou um pastor meter o dedo na cara do presidente da república? Era assim que o profeta era. Um pastor meteu o dedo na cara de um presidente, de um prefeito, de um governador e falou: cala a boca. Todas as suas ações são eu que vou dizer para você que você tem que fazer, porque Deus fala comigo e você precisa deixar de ser concessivo. Então deixa eu falar algo para você. Por isso que Deus, ele está amadurecendo o profético. E muita gente acha que amadurecer o profético é só suave na nave. Que amadurecer o profético é só falar em língua estranha. Que amadurecer o profético é a gente começar a cantar aqui e entrar na unção da britadeira. Todo mundo acha que o profético apenas é falar em línguas estranhas, é dons. Isso também é desenvolver o profético. Mas existe algo muito por trás de ele desenvolver o profético, querido, que é falar sim, sim e não, não.
Tem muito mais, antes de desenvolver o profético, é ser sincero nas suas ações e não ser concessivos nelas. É muito mais profundo do que isso, é muito mais do que falar em línguas, é muito mais do que profetizar. Tem muita gente que fala assim: pastor, olha, eu entro na britadeira, eu entro no som, eu entro no reteté, mas Deus não me mostra nada. Sabe por que Deus não te mostra nada? Porque você vai pegar aquilo que Deus te mostrou e vai abrir concessões. Porque se Deus te mostrar, você não tem coragem para dizer para o outro o que Deus está te falando. Você vai interpretar, você vai fazer um enigma, você vai dizer uma historinha, você vai fazer um negócio. Não, meu irmão, profeta tem que ser macho o suficiente para dizer aquilo que Deus quer falar. Porque profetas não têm compromisso com jeitinho. Profetas não têm a raiz maligna que trouxeram para o Brasil desde o início da terra. Profeta tem compromisso com a verdade, meu irmão. Então preste atenção, profeta tem pouco amigo. Pouco amigo. Porque às vezes para fazer amigos ou colegas, a gente tem que ser concessivo o tempo inteiro. Profeta tem pouco amigo, mas os amigos que eles têm são o quê? Verdadeiros. João Batista era um cara doido, maluco, subia no meio do deserto e falava: raça de víboras, vocês são tudo endemoniados, seus fariseus. E detonava os caras, arrebentava com os caras, sozinho. E a Bíblia diz que o único amigo que ele tinha, a única pessoa que mal ele se viu, mas eram amigos, porque do ventre da mãe dele, no ventre do outro, eles se mexeram, porque tinha uma aliança, era Jesus. Então deixa eu falar algo para você, querido. Talvez, quando você aprenda a ser profeta, você vai diminuir o número de amigos, ou amigos, entre aspas. Porque tem muita gente caminhando com você, andando com você, porque você está cedendo para eles. Para de ceder para você ver se eles continuam caminhando contigo. Começa a abrir mão das suas concessões. Começa a dizer sim, sim e não, não para essa pessoa, só para ver se ela anda com você até hoje. Talvez muita gente que está ao seu lado, te bajulando, andando com você, andando do seu lado, dizendo que é seu amigo, dizendo que é seu parceiro. O primeiro não que você falar para essa pessoa vai ser o suficiente para ela romper a aliança com você. Porque nós construímos muitas das nossas alianças em cima da concessão, em cima do jeitinho, em cima de abrir mão do nosso sim, do nosso não para agradar o outro. E os profetas, meu irmão, eles não têm concessão, eles têm poucos amigos, porque eles não vieram aqui para agradar homens, mas eles vieram para agradar o Senhor. Profetas vieram na terra não para agradar seres humanos, mas vieram para agradar a vontade de Deus e o destino profético que eles têm nessa terra. O seu falar não é político, ele fala por princípios, ele não fala por política. Elias, João Batista não foram políticos com Jezabel e com Salomé, meu irmão. Eles meteram o dedo na cara delas e falaram assim: diz o Senhor, vocês são espírito de mulher rixosa, que manda no marido, que manda no pai, que manda no tio, vocês vão tudo para o inferno, vocês não se converter. Profeta mesmo, mete o dedo na cara e não tem compromisso, não tem compromisso com aliança política. Ele foi lá e botou o dedo na ferida, nas mulheres, naquelas que representavam a figura feminina no reinado daquela época. Eles não tinham negociação com o pecado. E Deus, meu irmão, Ele está à procura de profetas e não de reis. Deus está à procura de pessoas que têm compromisso com Ele, não compromisso com o homem. Deus está à procura de profetas porque nós estamos na crise, e os profetas são chamados para se manifestar no meio da crise. Nós temos uma crise política, nós temos uma crise social, nós temos uma crise do jeitinho, nós temos uma crise de dá sempre alguma coisa em volta, dá sempre uma mentira. Nós somos uma nação mentirosa, como eu disse para vocês na introdução dessa mensagem. Mas Deus está cansado de mentira, porque o pai da mentira quem é mesmo? Satanás. Por isso sim, sim é sim, sim, e o não, 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 e o que passar disso é de procedência maligna. Então Deus não está à procura de reis, Deus não está à procura de políticos, Deus não está à procura de gente que faz aliança de forma concessiva, mas Deus está à procura de profetas, e Ele está aqui nessa noite para saber quem se coloca na posição de ser um homem verdadeiro, de ser uma mulher verdadeira, de dizer sim, sim, não, não, de ter compromisso com Ele, não com as pessoas, de deixar de agradar os homens para agradar a Deus. O profeta não tem medo de dizer não. O rei tem, porque o rei tem medo de perder. E o profeta não, porque ele sabe que tudo que ele tem vem do alto e não das pessoas. O profeta, meu irmão, não tem medo do que os outros acham dele. João Batista, como é que vestia? Pele de quê? De camelo, comia gafanhoto, doido, feio, devia ser feio que dói. Feio. Feio. O profeta não está assim, ó. Deixa eu ver se meu cabelo está agradando. Deixa eu ver se minha barba está bem aparada. Não, não estou dizendo para isso não. Então amanhã vai estar um monte de gente aqui, igual né? João Batista. Não, eu estou te falando que o excesso de vaidade também denota como você é concessivo.
Como você se preocupa com o que os outros pensam de você. Mulheres, olha para mim. Mulher, então, se preocupa demais com o que a outra está pensando, quantos quilos está, faz comparações com a mulher da televisão. Olha fulana, olha só como é que ela tem uma barriga chapada, olha como é que ela tem uma perna torneada. Se fizesse comparação e malhasse, ele era alguma coisa. Se fizesse a comparação e fechasse a boca, pelo menos era produtivo. Mas faz comparação, não muda e fica o tempo todo preocupado com a sua aparência, com quem é, com o que vai fazer, meu irmão. Quem é profeta não está preocupado com isso. Quem é profeta, meu irmão, não precisa ser aceito por ninguém, a não ser por Deus. Eu quero desenvolver meu profético, sabe por quê? Porque eu não quero ser aceito por pessoas. Eu quero ser aprovado por Deus. E quando eu for aprovado por Deus, naturalmente eu vou ser um líder aceito por pessoas. Porque às vezes a gente pensa que profeta tem poucos amigos sim, mas profeta arrebata uma multidão. Porque ele fala a verdade, ele fala o que o povo precisa ouvir, ele fala aquilo que Deus está querendo falar, ele corrige na hora que tem que corrigir, ele diz o que ele tem que dizer. Profeta não tem negociação. Por isso, meu irmão, Deus quer fazer com que a gente deixe de ser rei, deixe de ser medroso e comece a ser profeta, porque rei é medroso. Profeta não, profeta é corajoso. E hoje Deus te trouxe aqui nessa noite, você que está aí sentado, você que está na live na internet. Deus pergunta para você assim: você é mais rei ou você é mais profeta? Você é mais concessivo ou você é mais recusador? Você é mais sim, sim, não, não? Ou você é talvez, talvez? Será, será? Quando puder eu vou. Para a semana eu vou aí. No mês que vem eu estou chegando. Quando o líder chega para você e fala assim, te confronta, fala assim: o teu pecado, cara, não, já estou largando. Pastor, já decidi. Quando o líder te aperta e fala assim, você vai casar quando? Ele, não, já está marcado. Né? Você aperta a pessoa que está morando junto, meu irmão. Quando você aperta, o profeta aperta, ele, quando ele é concessivo, ele fala assim, não, já estou vendo aí. Está vendo o quê? O cartório está lá. Se você não tem dinheiro, a defensoria pública está lá. Tudo está lá. Mas você fica pedalando, você fica tentando um jeitinho, você fica tentando ser concessivo. Fala assim, sim, sim ou não, não. Quando o teu líder te confrontar, fala assim, sim. Ou quando o teu líder te confrontar, fala, não, eu gosto de pecar mesmo. Entendeu? Pelo menos seja profeta na hora de falar. Eu gosto de pecar mesmo, e aí? Estou te enrolando, seu bobo. Você fica correndo atrás de mim, ligando, me chamando para célula, não quero ir. Fala isso. Se você é rei, meu irmão, para com as suas concessões. Elas vão te deixar um dia em maus lençóis, sabia? Quando você abre concessão o tempo inteiro, um dia você vai ficar de calça curta. Um dia as suas concessões vão te envergonhar. Um dia você vai sair desprezado em meio às suas concessões. Um dia você vai sair numa saia justa terrível, meu irmão. As concessões são como um cartão de crédito. Um dia você vai pagar a conta da concessão que você fez. Um dia você vai pagar aquilo que você abriu mão, aquele direito que você deixou para trás, aquele princípio que tinha dentro de você, você deturpou. Um dia a conta chega. Concessões te fazem perder pessoas e não ganhá-las, meu irmão. Concessões te fazem você perder na tua vida e não ganhar a tua vida. Concessões te fazem andar para trás e não para frente. Concessões te fazem negociar de forma errada e atrapalhar a tua história, a tua trajetória inteira. Mas nós estamos num momento da nação, do mundo, de que a mentira, do que o jeitinho, do que as coisas, do que as alianças, do que o pecado está muito forte, meu irmão. Presta atenção, muito forte. Tem muita gente que está dentro da igreja hoje, está cedendo para o pecado lá fora. Está dentro da igreja hoje nos cultos, mas está cedendo ao seu ministério. Está tudo atrapalhado. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dizer, meu filho, não te chamei para ser rei, mas eu te chamei para ser minha boca nessa nação e aonde você estiver. Eu te chamei para fazer a minha vontade, não a vontade das pessoas. Eu te chamei para que você diga o que eu quero falar. E quando você foi salvo, lavado e remido do sangue do Cordeiro, passou pelos 40 dias de adoração, e agora depois dos 40 você vai fazer discípulos de todas as nações. Reis não fazem discípulos, profetas sim. Você sabe que reis não fazem discípulos? Porque quando você começa a estudar as histórias do rei de Israel, todos os filhos deles fazem quase tudo o inverso do que eles estavam fazendo. Tanto para o bem, quanto para o mal. Salomão foi diferente de Davi, e aí vai.
Mas Deus quer identidade. O profeta tem identidade. O profeta tem um carimbo. Tem o sangue de Jesus carimbado nele. E hoje Deus te trouxe aqui para te perguntar: você é alguém concessivo? Você é alguém que tem dificuldade de dizer não? Você o tempo inteiro tem pendênciazinhas, situações que você dá aquela patinada para segurar, mentiras, pendências, situações que você foi protelando, procrastinando, e até hoje você tem se segurado. Hoje Deus quer arrancar isso de você. É melhor você falar a verdade sempre. É melhor você dizer na cara sempre. É melhor você não negociar. Você que é líder, é melhor você discipular de forma correta. Você que é discípulo, é melhor você entregar os teus pontos de uma forma correta e parar de ser concessivo. Deus quer que você seja verdadeiro. E o texto está muito claro, eu quero ler para você novamente. Diz assim, Mateus 5, verso 37. Seja o seu profeta, sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, que é concessivo, que é negociador e que é político desde o início de todas as coisas. Hoje Deus está falando com você que tem dificuldade de dizer não, dificuldade de pedalar as coisas, de fazer as coisas de uma forma incorreta, de dar jeitinhos. Pastor, hoje a noite de concerto sempre é, toda palavra é. Desenvolva o teu profético primeiro na sinceridade, antes dos dons. Porque se você for sincero, primeiro Deus vai te dar dons, Deus vai te dar, vai te usar, Deus vai ser... O que adianta Deus usar um mentiroso? Deus usar um concessivo? Deus usar alguém que trai os seus princípios, as suas crenças e os seus valores? Deus quer usar pessoas corretas, Deus quer usar profetas. Fecha os teus olhos. Se puder apagar as luzes aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Pode todos ficar de pé? Não vou te chamar aqui à frente não, pode ficar tranquilo. Mas se você se enquadra como rei hoje, você está cansado de ser concessivo, está cansado de abrir mão das coisas, precisa ser mais sincero, precisa ser mais verdadeiro, ser menos mentiroso. Se você tem dificuldade de dizer não, se você sente vergonha do que as pessoas vão dizer para você, se você tem dificuldade de falar em público, se você tem dificuldade de aceitação, se você acha que as pessoas não amam você, não gostam de você, coloca a mão sobre o seu coração que eu quero orar por você. As luzes estão apagadas, ninguém vai te ver. Coloca a mão sobre o seu coração. Primeiro faça uma oração de arrependimento aí. Faça uma oração de arrependimento. Diga: Pai, eu quero ser levantado como um profeta na minha nação. Eu quero ser alguém que diga sim, sim, não, não, não quero negociar. Os líderes que têm os seus discípulos, começa a dizer: Senhor, eu preciso ser um discipulador mais efetivo, mais sincero, mais correto. Eu preciso saber o que o Senhor pensa, não o que eu penso. Porque o concessivo é muito contaminado com aquilo que ele pensa, com seus ideais, com as suas inteligências emocionais e intelectuais. Mas o profeta é 100% inteligente espiritualmente. As suas decisões, as suas palavras vêm do Senhor. Por isso comece a ter a sensibilidade de ouvir a Deus. O profético ele é desenvolvido primeiro na sua sinceridade, no sim, sim, no não, não. Depois dos dons. Os dons é a consequência de quem ouve Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessas pessoas nas tuas mãos. Pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que sofrem com isso, sofrem de verdade. Hoje, quando eu preparava essa palavra, eu perguntava: Deus, por que o Senhor me deu essa palavra? E o Senhor falou que Ele precisava falar com algumas pessoas aqui. Por isso, em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, que o Senhor te traga libertação, transformação. Que hoje você comece a falar a verdade sempre, que você pare de abrir mão dos seus direitos, dos seus deveres, dos seus princípios, das suas crenças.
E comece a se aprofundar no que Deus quer falar com você. Hoje Deus quer te levantar como um profeta. Deus está cansado do jeitinho. Deus está cansado de pessoas que ficam o tempo inteiro arrumando um jeitinho para as coisas, o tempo inteiro negociando, o tempo inteiro em negociatas incorretas, em algo para agradar as pessoas. Você não veio aqui para agradar homens, você veio aqui para agradar ao Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não há versículos dizendo que você tem que agradar as pessoas. Há versículos dizendo que você tem que agradar o Senhor, que Ele é o teu rei, que Ele é o teu Deus. E por isso nessa noite Deus está te libertando disso, libertando pessoas que têm dificuldade de dizer não, libertando pessoas que são concessivas, libertando pessoas que estão sempre pedalando nas suas decisões para não desagradar o outro. Deus, em nome de Jesus, hoje arranca, levanta pessoas sinceras no nosso meio, levanta pessoas verdadeiras, pessoas que não estão comprometidas com a mentira, que não estão comprometidas com o pecado, que não estão comprometidas com o talvez, com amanhã eu passo lá, com que se der eu vou lá. Não, com homens e mulheres de Deus que estão dispostos a dizer sim, sim e não, não. Pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, porque eu tenho certeza que as multidões elas chegarão quando o caráter sincero e correto das pessoas for instalados. Eu tenho certeza que em meio à crise nascem os profetas, em meio à crise nascem pessoas verdadeiras, pessoas que vão falar sempre aquilo que pensam, aquilo que Deus quer para a vida daquelas pessoas. Deus levanta bocas proféticas nesse lugar, pessoas que ouvem ao Senhor e obedecem os seus mandamentos. Continue de olhos fechados. Deus está te trazendo libertação desse sapo que você engoliu a vida inteira. Você vai chegar em casa e você vai dizer aquilo que você pensa, aquilo que Deus quer para você. Não estou dizendo para você ser grosso, não. Estou dizendo para você ser verdadeiro. Aquela mentira que você está entalada há muito tempo, que você não falou para tua mulher, para o teu marido, é hoje dia de você falar. É hoje. Aquele adultério, aquela traição, aquela mentira que você esconde a dela há muito tempo, a dele há muito tempo. É a hora de você dizer agora. Chega de concessões, chega de mentiras, chega de histórias atravessadas que até hoje você paga um preço por isso. Seja livre disso em nome de Jesus. Fique de olhos fechados. Hoje eu quero falar com você que está aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus, e na sua vida espiritual tem aberto concessões para muitas coisas. Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam, qualquer caminho leva a Deus. Então eu estou lá, eu vou no católico, eu vou no espírita, eu vou no budista, eu vou em tudo quanto é lugar. Deus está em todos os lugares. Deus não é concessivo. O único que religa você a Deus se chama Yeshua HaMashiach. Ele é o único. Não há outro mediador nessa terra a não ser por Ele. E não há concessões. Você pode ir em qualquer lugar dessa terra, mas se você não estiver conectado somente com Deus, somente com Yeshua, você não é ninguém nessa terra. Por isso hoje eu quero te falar a verdade como um profeta dessa casa. Você precisa largar as suas crenças, os seus valores errados e hoje se decidir por Jesus. Deixa de ser concessivo. Amanhã eu vou, amanhã eu me decido. Semana que vem eu aceito. Me chama semana que vem que eu volto. Me chama semana que vem que eu retorno para Jesus. Não. Ou retornou alguma vez aqui na frente e não tomou uma postura. Hoje são pessoas que querem decidir sim, sim ou não, não. Eu quero andar com Jesus ou eu não quero andar com Jesus. Se você é uma pessoa que quer hoje aceitar a Jesus ou voltar para Jesus como único Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse uma das suas mãos onde você está. E eu queria chamar o G12 aqui à frente também para orar pelas pessoas quando o culto terminar. E o G12 vai orar por você também. Se há alguém aqui nessa noite que quer Jesus, que quer voltar para os caminhos do Senhor e não quer mais abrir concessão para o pecado, não quer mais abrir concessão para as coisas erradas, levante uma das suas mãos e alguém aí vai trazer você aqui à frente. Se você quer Jesus hoje, ou quer voltar para Jesus, e você viu alguém aí com a mão levantada, traga aqui à frente. Traga essa pessoa para Jesus. Os consolidadores ficam de olho aí. Se há alguém nessa noite que quer se decidir por Jesus, ou quer voltar para Jesus, levante uma das suas mãos onde você está, que alguém vai trazer você. Glória a Deus. Vai trazer você aqui à frente. G12, por favor, aqui à frente para a gente orar. Equipe G12 aqui. Sei que tem mais gente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente nessa noite em nome de Jesus. Venha
Venha se decidir por Jesus. Pare de abrir concessões às suas crenças de forma errada. Se há mais alguém nessa noite que queira decidir por Jesus, levante uma das suas mãos onde você está e venha aqui à frente. Diga: eu quero voltar para Jesus. Temos uma pessoa se decidindo. Se você quiser vir, venha aqui, ainda dá tempo. Quero orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida